Olá, amigo e amiga, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Hoje, neste culto virtual, nós faremos um culto a Deus e estaremos buscando pela família, a nossa família, buscar pela salvação da família, pela provisão material, pela saúde, pela proteção, né? Mas repito, principalmente buscando em Deus pela conversão da nossa família ao Senhor Jesus, para que a nossa família possa conhecer o Salvador, possa conhecer aquele que é aquele que morreu na cruz por ela e tenha assim uma transformação de vida, tá bom? Mas é claro que também você pode pedir por outras coisas, você pode pedir pelo emprego, pelo trabalho, pelo livramento, pela proteção, pela libertação, né? De repente tem aí filhos nas drogas, o marido desempregado, ou problema no casamento, traição, enfim. Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o Deus do impossível. Então vamos confiar e buscar, e tenha certeza, Deus responderá. Se você quiser deixar já também um copo com água perto do seu aparelho, né, você pode colocar um copo com água perto do celular, do seu notebook, do seu computador, enfim. Querendo, pode colocar que no final nós vamos orar e pedir para Deus abençoar essa água aí, e depois você pode bebê-la e também dar para a sua família beber em nome do Senhor Jesus, tá bom? E vamos fazer agora uma oração como o Senhor ensinou, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Oremos ao Pai. Pai Celeste, Pai amado, Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. E também é o nosso Pai. Nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, temos agora um Pai, o Todo-Poderoso, Pai Celeste, nós te louvamos e te bendizemos. E nós te pedimos, Senhor, abençoa esse culto, abençoa a todas essas pessoas que estão orando comigo neste momento. Abençoa, meu Pai, e estende o teu braço poderoso em favor dessa família, em favor dessa pessoa, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, está com dores, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, Pai, e arranque essa doença desde já, essa dor, que o Senhor conforte o coração desse homem ou dessa mulher que estão aflitos devido a algum problema financeiro, ou então aflitos com os filhos que estão nas drogas, ou com outro problema qualquer. Meu Pai, alcança essa família toda, Senhor. Essa pessoa que está participando deste culto agora, que está orando ao Senhor, Pai, e que pede algo, que o Senhor supra a necessidade dessas pessoas. E na certeza da Tua resposta, meu Deus amado, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Tá bom, amado? Olha, tem a sua Bíblia consigo? Se você tiver, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, que é o texto que nós vamos ler agora, pelo menos um pedaço desse capítulo 16. E antes da gente chegar no ponto que importa hoje para a gente, tenho que resumir para você o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, junto com Silas, eles estavam pregando o Evangelho. E aconteceu deles pregando o Evangelho, eles libertaram uma moça, eles libertaram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Então aquele demônio saiu daquela moça, só que aquela moça era uma escrava, dava grande lucro aos seus donos, e aqueles donos ficaram simplesmente enfurecidos com Paulo e Silas. E então eles armaram uma confusão, de modo que prenderam Paulo e Silas no cárcere, na prisão. Prenderam Paulo e Silas dentro de uma cela, num cárcere interior, subterrâneo provavelmente, e com os pés amarrados no tronco ainda, acorrentados no tronco. Veja que a prisão era vamos dizer, violenta, né? E então Paulo e Silas estavam ali presos naquela situação difícil, e então de repente, meia-noite, eles começam a cantar. Os dois presos ali, né, levaram varadas, apanharam com varas, foram humilhados, foram jogados no cárcere, prenderam os pés deles nos troncos, aquelas costas de Paulo e Silas deviam estar ardendo, né, o suor escorrendo, o suor é salgado, né? Caía naqueles vergões das varas, devia queimar aquilo ali,
os pés presos nos troncos, eles não podiam nem levantar para fazer as necessidades básicas, né? Se tivesse que fazer, tinha que fazer ali mesmo. Imagina o mau cheiro que devia estar naquele lugar. É um lugar, enfim, uma situação horrível. Mas mesmo assim, apesar das dificuldades, Paulo e Silas, eles, diz a Bíblia, eles cantavam louvores a Deus e oravam. Oravam e cantavam louvores a Deus. Eu vou ler para você como está escrito. Atos 16, versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, eles cantavam em voz alta, oravam em voz alta, não tinham vergonha, não tinham medo, eram audaciosos, eram corajosos. Estavam numa situação muito difícil, mas eles tinham confiança em Deus. E aqui já tem uma lição para a gente. Quando a gente realmente confia em Deus, não importa o tamanho do problema, não importa a gravidade do problema, importa é o que Deus pode fazer por nós. E Paulo e Silas estavam nessa fé, de que não importava se eles estavam presos num lugar horrível, mal cheiroso, escuro, um lugar terrível. Importava para eles que Deus estava ali com eles. E por isso eles levantavam a voz e oravam e cantavam. E assim deve ser o procedimento de cada um de nós que deseja ver Deus agir na nossa vida. É interessante você entender isso. Você muitas vezes pede para Deus fazer algo, mas a sua atitude não é como a de Paulo e Silas. A atitude de muita gente, quando se encontra, quando se depara com um problema grave, é chorar. É chorar, se calar, ficar em depressão. A pessoa fica calada num canto, acuada, parece um bichinho assustado. Não é assim? É terrível. E eu me refiro a muitos crentes, inclusive. Muitos crentes agem assim. Quando estão com problemas, eles se recolhem, ficam quietos, calados, tristes, chorando, amargurados, com medo. Repito, parecendo bichinhos acuados. E isso é muito ruim, porque embora Deus ame muito as pessoas, embora o amor de Deus seja infinito por elas, Deus fica impedido de agir. Por quê? Porque atitudes assim são atitudes que demonstram falta de fé. Não é ruindade da pessoa, não é maldade das pessoas, entendeu? Não é que a pessoa é ruim, preguiçosa ou tem algum defeito, não. É apenas falta de confiança, porque a falta de confiança em Deus faz isso mesmo. A falta de confiança faz a pessoa ficar com aquela aparência de triste, aquela feição caída, né? Aquela cara de choro muitas vezes. É a falta de fé em Deus. Veja, não é que a pessoa não tem fé. Ela tem a fé, mas a fé é muito pequenininha. E a Bíblia, você pensa que fé é tudo igual? Não, a Bíblia diz, em algumas passagens, Jesus falava para algumas pessoas, olha, grande é a tua fé. Enquanto que para outras ele dizia, quão pequena é a vossa fé. Veja que a nossa fé tem que crescer. E quando nós estamos com uma fé alta, nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós oramos com confiança, não é orar chorando não, né? É orar com confiança e essa fé então faz Deus reverter qualquer situação. Como que você está aí hoje na sua casa? Como é que você está aí com a sua família? Há um problema de saúde, há um problema financeiro, há um problema no casamento, há um problema espiritual. O que está acontecendo aí? Né? De repente você foi no médico e ele te deu um diagnóstico nada bom, pelo contrário, péssimo, né? De repente você, aí mulher, ficou sabendo que o seu esposo está te traindo, ou você homem, ficou sabendo da traição da tua esposa, ou de repente está magoado, houve briga, agressão física. Olha, os problemas são inúmeros, mas o que muda isso é a tua confiança em Deus. Você pode estar enfiado num problema, exatamente como Paulo e Silas estavam ali. Mas olha, eles davam uma banana para o problema. Eles davam uma banana para o problema. Eles não ficavam falando do problema. Pode ver aqui, o texto diz que eles oravam e cantavam louvores. Ou seja, eles louvavam a Deus, mesmo no meio daquela situação difícil.
Quantas pessoas, quando se dizem crentes, né? Oh, eu sou crente, eu tenho fé em Deus, mas quando passa por um probleminha desse tamanho, abre um bocão desse tamanho enorme para reclamar, para murmurar, para blasfemar, não é? Para dizer que Deus está sendo injusto, que Deus não ouve, que não sabe o que está acontecendo. Quantas pessoas tentam fazer até chantagem emocional com Deus, né? Pobres coitadas, né? Pobres coitadas dessas pessoas que tentam fazer chantagem emocional com Deus. As pessoas falam, eu vou me matar, não é assim? Não vou mais na igreja. Filho, não é Deus que precisa de você. Você quer fazer besteira, você faz, você paga o preço depois. Mas somos nós que precisamos de Deus, entendeu? A falha nunca está em Deus, sempre está na gente. Paulo e Silas aqui dão um exemplo. Eles estavam numa situação dificílima, poderiam até mesmo ser mortos no dia seguinte. Deram uma banana para a morte, deram uma banana para o problema, não falaram do problema, não deram moral para o diabo e para o problema, mas olharam para o Senhor, louvavam, cantavam, oravam, não choravam, oravam. A diferença de orar para chorar é o CH. Coloca o CH antes do orar. O que fica? Chorar, né? Uma choramingação, uma murmuração que infelizmente demonstra a falta de fé. Não é a falta de bondade, é a falta de fé. É bom que você entenda isso também. Muitas pessoas pensam que bondade é a mesma coisa que fé. Eu sou tão bom, não faço mal para ninguém. Então a pessoa acha que isso é fé e isso vai fazer Deus agir. Não, filho. O que realmente pesa nos milagres não é tanto a bondade quanto a fé. A fé pesa mais. E tem que ser bom também. É mandamento. E quem nasceu de novo é bom por natureza, né? A pessoa deseja fazer o bem. Mas é a fé que faz a diferença. Ou seja, aquela certeza nas promessas de Deus. Aquela certeza que Deus está ali. E é isso que Paulo e Silas tinham, essa certeza absoluta que Deus estava ali, porque eles conheciam a palavra de Deus e a promessa de Deus que diz isso. A promessa que diz que Deus jamais nos deixaria e de modo algum nos abandonaria. A promessa que diz, onde o Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. E eles sabiam que apesar deles verem ao seu redor uma situação muito difícil, desesperadora para a maioria das pessoas, repito, desculpa a expressão, deram uma banana para aquela situação. Eles deram valor para o Senhor e o Senhor os honrou. O Senhor os honrou. Então diz a Bíblia, repetindo o versículo, Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, cantavam em voz alta, louvavam, agradeciam a Deus. Isso foi maravilhoso. Quer uma mudança na sua vida? Realmente você quer ver Deus agir na sua vida? Pensa nessa palavra que você está ouvindo. Pensa. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu vejo aqui em casa. Então o problema é justamente esse. Dar valor no que você vê e não naquilo que Deus fala, porque geralmente é assim. Deus fala uma coisa e nós vemos outra ao nosso redor. Em quem você vai acreditar? Nos seus olhos que estão vendo uma situação difícil? Ou em Deus que deu a promessa que tudo é possível para aquele que crê? A escolha é você quem faz. A escolha realmente é você quem faz. Então, Paulo e Silas ali demonstrando a sua fé, cantando louvores, orando ao Pai, glorificando o nome do Senhor. Olha o que aconteceu, olha o que diz o texto, versículo 26, Atos 16, versículo 26 diz assim: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Repetindo o versículo, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Cadeias é aquilo que está amarrando
os braços, as mãos, né? Então veja que corrente de ferro, né, que amarram as mãos. Veja que eles estavam presos, totalmente presos, não havia como sair dali. Mas devido à fé que eles tiveram em Deus, demonstrando essa fé por atitudes, porque não é só dizer que tem fé. Olha, amado, muitas pessoas, desculpa o barulho aqui, batem no peito, dizendo, eu tenho fé. Mas é uma fé só de boca, não é uma fé verdadeira. Porque a fé que é só de boca, ela fica só na boca, ela só fala, mas não age, não toma atitude. A verdadeira fé, ela tem atitudes. Veja que a pessoa, quando ela tem fé, ela não precisa falar que tem fé, ela age, porque Deus dá a promessa, então a pessoa age em cima daquela promessa. A pessoa, se Deus fala que Ele vai libertar, a pessoa começa a louvar a Deus, a pessoa começa a cantar. Parece até um doido, mas a pessoa tem uma atitude assim. Agora, tem pessoas que dizem que têm tanta fé, mas quando surge um problema, choram, desesperam, pensam até em se matar. Está vendo como é diferente? Então Paulo e Silas estavam ali demonstrando a sua fé em Deus, quando de repente veio um terremoto. Aconteceu um terremoto naquele lugar, só que foi um terremoto santo, um terremoto de Deus, porque sacudiu tudo, mas não matou ninguém. Sacudiu tudo, mas não matou uma pessoa. Sacudiu os alicerces da prisão. A Bíblia diz que até as cadeias se soltaram, as correntes se soltaram dos braços dos presos. Veja como o poder de Deus é atraído pela nossa fé. Você tem que atrair o poder de Deus através da sua fé. Fé que age, fé ativa, uma fé que tem obras, não é uma fé só de boca, entendeu? Então, de repente você está aí no meio de um problema gravíssimo, como estavam Paulo e Silas, não sabe o que fazer, mas Deus está dizendo o que fazer, né? Confia, prova a tua fé, a tua confiança, orando e cantando louvores, levanta a cabeça, não se deixe desanimar, não se deixe pegar falando palavras negativas, não fique murmurando, não fique com essa depressão diabólica, que isso aí, depressão é coisa do inferno para destruir a tua vida. Rejeita, você precisa rejeitar. Se você não tomar atitude, ninguém vai fazer nada em teu favor. Mesmo Deus que quer te abençoar, Ele não pode fazer. Você pode até me questionar, né? Mas Deus é todo poderoso, se Ele quiser Ele me liberta. Não é assim que a Bíblia ensina. Ele é sim todo poderoso, Ele pode fazer tudo, mas na vida daquele que crê. Como é que uma pessoa que crê vai ficar choramingando ou reclamando? Não, quem crê vai levantar a cabeça. Olha, a pessoa pode ter todos os problemas do mundo, mas quando há uma fé verdadeira, ela reage confiando em Deus, ela aceita o que Deus fala, levanta a cabeça e luta confiando em Deus. Então é assim que Deus começa a se manifestar. Na Bíblia tem um texto onde o Senhor Jesus, olha, Jesus não é Deus? Sim, Ele é Deus. Ele pode tudo? Sim, o Senhor Jesus pode tudo. Mas a Bíblia diz que Ele foi na terra dele, lá na Galileia, né? E Ele quis ajudar o povo, quis curar, quis fazer milagres. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Diz a Bíblia que lá onde Ele foi, na terra que Ele cresceu, Ele não pôde fazer milagres. Olha, não é que Ele não quis. A Bíblia não diz que Ele não quis fazer milagres. A Bíblia diz que Ele não pôde fazer milagres, porque não creram nele. Veja, o Deus Todo-Poderoso estava ali em carne e osso e não pôde fazer milagres. Por quê? Porque não creram, porque não receberam, não aceitaram Ele. E assim até hoje. O Todo-Poderoso, Ele só age na vida daquele que realmente crê, demonstra a sua fé por atitudes como essa de Paulo e Silas. Então, repito, você pode estar envolvido num problema gravíssimo aí. Você pode estar envolvido num problema feio, horroroso, que aos olhos humanos não há solução. Mas, se você tomar uma atitude, tiver uma postura de fé, como Paulo e Silas, certamente você vai ver Deus se manifestar. Repito, a nossa atitude de fé atrai o poder de Deus, atrai a mão de Deus. A nossa atitude de fé abre o caminho para Deus agir.
e o impossível começa a acontecer. Então, Paulo e Silas cantando, veio um terremoto, sacudiu tudo e as portas da prisão se abriram para todos os presos. Mas ninguém fugiu. Mas depois disso, depois desse fato, do terremoto, sacudiu, aquele barulho, tudo tremeu. Havia lá um carcereiro. Aquele carcereiro, ele estava dormindo. E aquele carcereiro era um pagão. Ele não conhecia Jesus como Salvador, ele tinha a religião pagã dele ali, mas era um ser humano que Deus ama. E aquele carcereiro, então, carcereiro você sabe, né? É aquela pessoa que toma conta dos presos. Estava dormindo. Quando sacudiu a terra por causa do terremoto, aquele barulho, ele acordou. Ele despertou muito assustado. E ele ia se matar. Por que ele ia se matar? Porque quando ele acordou, ele viu as portas das celas abertas. Estava tudo escuro, ele não viu que os presos estavam lá. Naquela época não tinha lâmpada elétrica, né? Que ilumina clarinho como hoje. Então ele viu as portas abertas, mas não conseguiu enxergar dentro das celas. Então ele calculou, ele raciocinou, ele pensou, ele achou que os presos tinham fugido. E naquela época eles estavam debaixo do governo romano, do Império Romano. E o Império Romano não perdoava uma falha de uma pessoa assim. Então aquele carcereiro, se os presos tivessem fugido e eles pegassem o carcereiro, eles iam torturá-lo, eles iam arrebentar com ele e com a família dele. Então ele preferiu tomar a decisão de se matar, evitando um sofrimento maior na mão dos romanos. Só que quando ele foi se matar e virou a espada contra si, Paulo, lá de dentro da cela, grita: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E o carcereiro, então, ele não se matou. Ele parou quando Paulo falou aquilo, ele foi examinar e aquele carcereiro viu que eles estavam realmente todos ali. E aquele carcereiro viu o poder de Deus se manifestar. Veja que ele viu o que aconteceu depois, ele estava dormindo, né? Mas ele viu ali como Deus agiu. E aquele carcereiro foi ganho para o Senhor Jesus. Aquele carcereiro se converteu a Cristo. Ele mesmo chegou a perguntar para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro foi batizado junto com a sua família. Todos eles aceitaram a Jesus, receberam o novo nascimento, né? E a Bíblia diz também que houve grande alegria naquela casa por terem crido em Deus. Veja como Deus transformou a situação da água para o vinho. Veja como Deus das trevas fez nascer luz. Veja como Deus do impossível trouxe o possível. Mas por quê? Tudo começou com aquela atitude de fé de Paulo e Silas. E pode acontecer na sua vida também. Pode acontecer. Mas é necessário você entender isso. Você precisa ter essa fé ativa. Tá bom? Você vai perguntar: pastor, como é que eu faço para ter uma fé assim? Primeiro ponto é você conhecer a palavra de Deus. Você precisa entender o que Deus fala na Bíblia. A palavra de Deus é o que está na Bíblia, entendeu? A única fonte de palavra de Deus que nós temos nesse mundo é a Bíblia, só isso. Não há outra palavra de Deus fora da Bíblia. Você precisa começar a conhecer o que o Senhor Jesus fez por você, as promessas de Deus para a gente. Deus promete tanta coisa, tem na média 7.000 promessas de Deus na Bíblia para a gente. Veja como Deus é bom, só que se a gente não conhece, como é que a gente vai ter certeza, fé, né? Precisamos conhecer a palavra de Deus, então é necessário você começar a ler a Bíblia, né? Podendo participar dos cultos, participe, não nessa época agora, né, de quarentena aí, mas quando normalizar, você vai, procura igreja, procura aprender a palavra de Deus. Deus é muito bom, Ele vai certamente recompensar você, tá bom? Faça desse modo, Deus vai te ajudar muito, tá bom, amado? Nós vamos agora fazer a oração para a família, tá bom? Se você já preparou o seu copo com água, então vamos orar ao nosso Deus e Pai. Se você puder, fique de pé, não é obrigatório, evidentemente, né? Se você quiser, fique de pé, não podendo, fique aí sentado ou deitado, como você achar melhor, mas ore
confiantemente agora, tá bom? Vamos orar ao Pai então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração neste momento, agradecendo ao Senhor, porque o mesmo Deus que libertou Paulo e Silas e converteu aquele carcereiro é o Deus que está aqui agora comigo e com essa pessoa que ora comigo através deste vídeo. Meu Deus e Pai, que a Tua mão se estenda para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher, para essa família que está brigada, para essa família que está desunida, meu Senhor. Que a Tua mão se estenda para operar um milagre nessa casa, para salvar o casamento dessa pessoa, meu Deus, para libertar essa pessoa das drogas, esse filho ou filha que estão amarrados nesse vício diabólico, maldito das drogas. Meu Deus, que a Tua mão se estenda e quebra essa corrente do vício, assim como o Senhor quebrou através daquele terremoto, Pai, a corrente que estava nas mãos de Paulo e Silas, prendendo aqueles dois, que o Senhor também liberte, Pai, esse jovem, esta jovem das drogas, do álcool, da prostituição, do caminho errado. Ó meu Deus, opera um milagre nessas vidas em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, essa pessoa que está no hospital, curando, libertando, a pessoa que está presa, Pai, que está num presídio e tem alguém orando por ela agora, que o Senhor os abençoe também, que o Senhor liberte essa pessoa não apenas das grades, Pai, mas também do pecado e do erro. Ó meu Deus, visita esse homem que está trabalhando agora, de repente numa estrada, está viajando, essa pessoa que está trabalhando no hospital, está fazendo o seu plantão, o seu turno. Abençoe a todos eles, Pai, e que essa família te conheça como Senhor e Salvador. E na certeza da Tua bênção nós te agradecemos, Senhor. Também te apresentamos este copo com água, pedimos a Ti, Senhor, abençoa, coloca a Tua unção em cada partícula desta água, em cada molécula desta água, Pai, para que no beber desta água, essas pessoas na fé possam também ser abençoadas com a cura e com a libertação. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Olha, apresentou a sua água, beba dela. Na fé, tá bom? E Deus certamente vai te recompensar, ok? E olha, antes de encerrar, eu quero apresentar para você duas sugestões de livros, né? Aproveita essa época de quarentena aí para você poder fazer uma boa leitura que vai edificar a sua fé. O primeiro deles é este livrinho aqui, ó. Você nunca estará só. É um excelente livro, olha aí, fininho, gostoso de ler. E é uma grande revelação de Deus isso aqui, tá bom? Ele é totalmente baseado na Bíblia, um livro excelente para se ler. E ele fala a respeito de você estar sempre acompanhado por Deus, de Deus sempre estar na sua vida, e por isso você pode enfrentar e superar qualquer dificuldade, tá bom? Excelente, você nunca estará só, traz muito conforto ao seu coração. O outro livro também que é uma bênção é esse aqui, ó, O Amor Nunca Falha. O amor é o caminho para a vitória. Só que tem que ser o amor bíblico, né? Aquele amor que Jesus ensina. E ele explica a diferença entre o amor divino e o amor humano. Ele explica a diferença entre o amor humano e o amor de Deus. Ele explica como que você pode... olha aqui que interessante. O amor inclui as sogras. É uma bênção. Livrinho facinho de ler, delicioso de ler e traz uma fé, porque é baseado na Bíblia. Traz uma fé muito grande para a gente. Qualquer um desses dois livrinhos custa R$12, tá bom? Em você querendo adquiri-los, você pode chegar na sede da igreja do Ministério da Fé Bíblica e pode adquirir na secretaria, tá bom? R$12 ajuda a obra de Deus e ajuda a sua fé também. Tá bom, amado? Olha, Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Amanhã traremos, né, mais um vídeo para você, mais um culto em seu lar. Deus abençoe e até lá!